E aí, pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael. E aí, então eu vou falar um pouquinho sobre testes unitários, que é a parte 2. Nessa parte 2, então, eu vou abordar um pouquinho sobre o JUnit e vou falar sobre os frameworks em mocks básicos, como o Mockito, trazendo alguns exemplos e mostrando um pouquinho sobre os códigos, utilizando esses testes unitários, então. Então, aqui está um pouquinho sobre a introdução, né, vou falar um pouquinho dos objetivos, da motivação, sobre o JUnit, as Sessions API, introdução a mocks, exemplos práticos, vantagens e desvantagens. Então, os objetivos. Né? A ideia aqui é eu reforçar um pouquinho a importância dos testes unitários, trazer um pouco sobre os conceitos fundamentais e boas práticas do JUnit, apresentar a definição sobre os Sessions API, exemplificar o JUnit através dos códigos, definição de mocks, explicar um pouquinho sobre as diferenças entre mock, study e fake, conceitos básicos, então, sobre o Mockito, e apresentar e criar ali um exemplo prático, então, com o Mockito também. Então, o problema, né? Por que a gente precisa do JUnit? Aqui, para contextualizar um pouquinho também, apresentar um pouco sobre a importância dos testes, não somente testes unitários, trouxe aqui uma nota recente sobre a falha no aplicativo do Nubank, de 26 de novembro. Então, aqui os clientes relataram que havia impedimento de receberem Pix. Aqui foi um caso curioso desse ano, um aplicativo de relacionamento exclusivo para mulheres, o Safos, onde ele teve os dados acessados pelos usuários. Então, aqui um post no X, e ali o usuário colocou os prints e mostrando que ele estava conseguindo acessar. Então, a partir disso, o aplicativo foi descontinuado. As mensalidades ali que os usuários pagavam foram devolvidos. E aí, por quê? Por uma falha de segurança. Então, a ideia mesmo foi trazer um pouquinho sobre esses testes unitários, que talvez, claro, aqui eu vou falar de testes unitários, mas testes de integração e end-to-end poderiam, talvez, ter identificado essas falhas aí. Não quero abordar muito sobre testes unitários, porque a minha colega já falou, mas só para reforçar, para fazer sentido com o que eu vou falar aqui. Então, os testes unitários, né, a camada inferior, né, da pirâmide de testes, ele testa a menor unidade do código, e aí o objetivo dele é testar uma função, ele testa se o resultado do método, ele retorna aquilo que é esperado. Então, ele trata aquela parte do código bem básica, o método. Vamos testar os métodos aqui e vamos ver se está funcionando. Então, o tempo de resolução deles tem muito mais tempo para resolver, e o custo para resolver essas falhas também é muito menor se for um teste de integração, ali onde vem, por exemplo, umas chamadas de API, ou um teste end-to-end, que simula o comportamento real do usuário. Ali, nesse momento, você vai ter menos tempo para resolver e testar, e o custo é muito maior para solucionar esse problema. Então, aqui eu trouxe um exemplo básico, e aí eu também preferi trabalhar com uma calculadora, que é muito simples para a gente conseguir contextualizar. Aqui é um teste unitário de uma calculadora, que ele é dividido ali, o teste somar em 3 etapas. Então, ele primeiro prepara, né, instancia a calculadora, ele executa, e aí ele faz a comparação ali, a afirmação, para verificar se o resultado é esperado. Mas aqui a gente está falando de um caso isolado, então haverá casos onde as implementações elas dependem de outras implementações. E aí a gente vai ter que criar várias classes de testes para poder chamar e fazer esse resultado. E aí que surge o nosso querido JUnit, tá? Então ele surge para padronizar os testes em Java, ele garante a estabilidade, acelera o desenvolvimento, porque tu não vai precisar ficar recriando classes para poder testar, ele dá maior segurança na hora de refatorar. Né? Então, o que é de problemas comuns que tem nos testes que não são automatizados? Né? O código funciona hoje, mas amanhã ele pode parar de funcionar porque não houve uma automação para testar ele. Ele pode ser cansativo, ele cresce com o tempo, também a complexidade cresce, e aí pode ocasionar vários bugs. Né? Então, aqui a ideia, o JUnit é solucionar esses problemas aí.
Então, o que é esse tal de JUnit, né? Então, aqui eu tratei de falar um pouquinho sobre o JUnit 5, que é até então a última versão. Nada mais ele é que um framework que facilita a criação e a manipulação do código para automação de testes e apresenta o resultado através dessas execução desses testes. Com ele, pode ser verificado se cada método de uma classe ele vai se comportar da forma esperada. E aí ele vai exibir se houve falha, se deu tudo certo e tudo mais. Então ele se tornou hoje um elemento essencial em ambientes de testes Java. E aí com o JUnit o programador tem a possibilidade de usar a ferramenta para criar um modelo padrão de testes. Isso vai facilitando se o sistema vai crescendo, porque você já tem um padrão e aí a parte dos testes já vai ficando mais automatizado. Então ele garante que cada parte do código funciona corretamente, de forma independente, facilita a detecção rápida de erros e automatiza esses testes repetitivos, então. Como eu comentei, né, agora foi lançado no dia 30 de setembro, o JUnit 6, e aí o que eu pude identificar, dei uma lida sobre, né, o que mudou, mas o que eu acho que é interessante trazer aqui, que a versão mínima exigida agora é o Java 17, com o JUnit 5 era o Java 8, e aqui eu acho algo interessante, que antes as versões do plataforma do Jupyter e do Vintage, eles tinham versionamentos diferentes, e agora dentro do JUnit 6, elas todas partem da versão 6. Então, pelo que eu entendi, houve a unificação delas ali. E aí, o que serve? Para que serve o JUnit? Então, ele vai ter uma anotação, que é o @teste, que quando tiver essa anotação, basicamente eu estou dizendo, olha, aqui é um teste. O JUnit executa esses métodos automaticamente, então ele já entende, e a partir do run test, que depois ele vai ficar disponibilizado ali, ele vai testar aquela parte que está dentro do @teste. Então, ele é um bloco fundamental, e aí ele permite validar o comportamento do método da aplicação. Então, aqui eu já trouxe, né, uma pincelada sobre como que funciona o código. Aqui a gente tem as importações ali do JUnit. Ali já trouxe também dos assertions, que aí eu vou falar um pouquinho em seguida sobre os assertions API. E aqui é uma calculadora teste. Então aqui eu coloquei a anotação de teste. Aqui, então, eu estou instanciando a calculadora, estou chamando o método de adição que ele faz parte em outra classe. E aqui eu faço a parte do assertions. Então, esse aqui eu quero saber se o resultado é igual a 7. E aí ele vai retornar true ou false. Nesse caso aqui vai retornar true. Então, o @test, ele marca um teste. Os asserts, eles verificam os resultados. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para contextualizar um pouquinho melhor. Tem o @before each e @after each, que ele inicia a inicialização e faz a limpeza. O @before all executa uma vez antes de todos os testes. O after all executa uma vez depois de todos os testes. Testes independentes, ou seja, um teste não depende do outro. Então aqui depois eu quero trazer um exemplo onde eu executo, são 5 testes, e cada um vai trazendo o resultado e ele vai mostrar onde está a falha de cada um deles. E o test runner é quem executa os testes na IDE e no terminal, então aqui também a gente tem um botãozinho ali para poder executar esses testes. Um teste, então, ele deve ter um único objetivo. O legal, né, como boas práticas, é ter nomes claros e que você vai olhar para ele e já vai entender o que ele está fazendo. Evitar lógicas complexas dentro do teste. Basicamente, é verificar se o meu método está sendo executado da maneira correta, se está bem estruturado. Manter testes pequenos e rápidos, e cada teste pode ser executado isoladamente. Não precisa executar eles todos juntos. Então, agora entrar um pouquinho sobre os Assertions API, que ele faz o quê? Permite verificar se o resultado, se o código está reproduzindo o resultado esperado. Cada método de asserção ele confirma um comportamento específico e garante que o teste só passa quando as condições forem atendidas. Já dei um exemplo ali nos slides anteriores, mas a intenção dele então é o quê? É comparar os valores esperados com o valor do método testado. Quando uma asserção falha, o teste vai falhar, e o JUnit ele fornece métodos prontos
para diferentes tipos de validações. Trouxe aqui alguns que eu mais vi que são utilizados ali, e eles estão aqui nessa bibliotequinha aqui, para poder acessar os métodos ali dos accessions. Então, alguns exemplos aqui. Então, tem o assert equals, que ele verifica se os valores são iguais, que é o exemplo que eu trouxe anteriormente aqui. Então, ele vai instanciar uma calculadora, vai somar 3 e 4, vai dar 7, e ele quer saber se, através do assert equals, se 7 é igual, equivale ao valor da soma do meu resultado aqui. Nesse caso aqui, ele vai dar true. Tem a mesma coisa, então isso aqui, se eu quero saber se os valores são diferentes. Deixa eu reproduzir aqui. Aqui ele vai fazer a função, mas vai verificar se o resultado é diferente. Então aqui eu utilizei o 8 para comparar com a soma de 3 e 4. Então ele também vai dar true, porque o resultado não é equivalente. Aqui um assert true, que ele vai verificar vai verificar se a condição é verdadeira. Então aqui eu fiz na calculadora uma validação para verificar se 3 é positivo. Então aqui também ele vai dar true. Uma validação se é falsa aqui, então o assert false, para verificar, por exemplo, aqui eu estou fazendo a mesma coisa, mas eu estou usando o assert false. Então estou dizendo que menos 3 é positivo. E também vai dar true. O teste vai passar porque sim, é positivo. E tem mais uma outra, o assert null, para verificar se os valores são nulos. Então alguns exemplos aqui dos assertions API. Então aqui eu trouxe um exemplo prático de código que eu fiz. Eu trabalhei com VS Code, com JUnit, Mockito, e aí eu utilizei o framework do Gradle para poder facilitar também meus testes. E aqui, quando eu executar, ele vai fazer através do Gradle. Então aqui eu tenho minha classe da minha calculadora, e nela eu coloquei os métodos de somar, de subtrair, de multiplicar, de dividir, e essa validaçãozinha ali dos exemplos até que eu trouxe para verificar se o número é positivo. Então aqui eu trago o JUnit aqui através, né, dessa chamada. Aqui eu faço minha classe de calculadora de testes. Então aqui eu começo o primeiro teste. Aqui. Esse nome poderia estar um pouquinho melhor. Eu botei test edition, mas ele poderia, porque eu, na verdade, estou verificando se o valor é igual. Então, eu instancio a minha calculadora, da minha classe de calculadora aqui, e o meu resultado ele vai ser a soma de 3 e 4, que uma assert equals vai dar 7. Então, ele vai comparar 7 com 7. Aqui, a mesma coisa que do exemplo anterior que eu havia comentado. Deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo aqui. Aqui o meu teste, então, se o número não... esse número test is not positive, então eu tenho instanciei minha calculadora, eu estou fazendo uma comparação, então, se é certo e falso, e eu estou dizendo is positivo e o número é menos 1. Então aqui também ele vai dar true. Aqui do ladinho, então, eu coloquei o botãozinho que aparece, né, para fazer o meu teste, run tests, e aqui ele mostra o resultado dos meus testes. Então, toda a minha calculadora teste aqui deu certo, né, porque tem um sinalzinho verde aqui do lado, e aqui ele identificou cada arroba teste que eu tenho, dizendo que, passou teu teste e deu tudo certo, Rafael. Aqui agora, eu peguei e fiz ao contrário, eu fiz um teste negativo, que é interessante para a gente poder seguir com os testes também fazendo cenários negativos, né? A gente faz o falso negativo ali, falso positivo. Então aqui o que eu fiz? Eu mudei o meu método, eu falei que é positivo o número menor que 0, então ele vai retornar true se o número for menor que 0. E eu deixei os meus métodos aqui de testes, todos eles da mesma maneira. Então eu mudei agora lá a parte aqui do meu método que eu estou utilizando principal. Então aqui, quando eu executei meus testes, ele já deu falha. Então ele deu falha no teste, e aí onde a falha foi no teste, ele espera true,
mas o resultado foi falso. E no teste cenário positivo, ele esperava falso, mas o resultado foi true. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tenho o código da minha calculadora aqui. Eu só acho que o zoom não vai aparecer legal aí no vídeo. Mas eu tenho então a minha calculadora e minha calculadora teste. Então eu posso vir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver se ele vai carregar o vídeo aí. Carregou. Então aqui para ser positivo tem que ser menor que zero. E executar de novo, né? Tá aparecendo. Run test. Agora ele vai fazer o teste aqui para. Então, true. No teste is not positive. E no teste positive é a mesma coisa. Então eu esperava true e deu false. Beleza, então aqui agora vamos falar um pouquinho sobre introdução a mocks. Aqui a gente fez um teste super fácil, utilizando uma calculadora que não tem dependências de outras classes. Mas, né, se a gente tivesse, como que ficaria isso? Então, os mocks, eles são objetos que simulam simulados usados em testes. Eles imitam comportamentos de uma classe real, mas sem executar a lógica real. E aí, com isso, eu já consigo visualizar que daqui a pouco, quando eu tiver essa dependência aí, utilizo uma interface, eu posso utilizar, então, um mock para fazer isso. São criados para isolar a unidade que está sendo testada. E aí, por que usar mocks? Então, eles evitam dependências externas. Então, por exemplo, eu quero fazer um teste com um banco de dados, uma API externa, arquivos, serviços lentos ou indisponíveis, para não levar tanto tempo, eu posso criar uma mock ali que eu faça essa simulação, né, daquela classe ali, daquele método, por exemplo. Então, eles permitem testar apenas a regra de negócio da classe alvo, ou seja, quero testar isso aqui, faço esse teste sem precisar mexer em outras classes. Eles deixam os testes mais rápidos, previsíveis e confiáveis, ajudam a simular comportamentos difíceis de reproduzir na vida real. Erros de conexões, respostas específicas da API, exceções que raramente ocorrem. E é claro, eles garantem o isolamento do teste. E aí eu estava dando uma pesquisada aqui, eu achei bem interessante, achei esse livro do Vladimir Korykov, e aí também ele cita um livro do Gerard Meszaros aqui, então que ele fala um pouquinho das variações, né, dos testes dublês. E aqui eu vou abordar um pouquinho então as diferenças entre mock, stub e fake. E aí tem as 5, o dummy, stub, spy, mock e fake. E aí essa variedade ela pode parecer intimidadora, mas eles são muito similares também e são agrupados em apenas 2 tipos, que é o mock e o stub. E aqui já começo a falar um pouquinho utilizando também essa referência, né, sobre mock. Então, a diferença entre mock e stub. Os mocks, eles ajudam a emular e examinar interações de saída. Vai ocorrer sim uma interação. Então, essas interações são chamadas que o sistema testado ele faz para suas dependências para alterar o seu estado. Já os stubs, eles ajudam a simular interações de entrada. Essas interações são chamadas que o sistema que está sendo testado ele faz para essas dependências para obter os dados de entrada. Então, aqui na imagem, a gente tem o System Under Text. Então, por exemplo, se eu quero testar um envio de e-mail, eu utilizo um mock. Se eu quero simular uma entrada de informações do banco de dados, aí eu utilizo o stub. Já o fake, ele é uma implementação alternativa funcional simples e rápida. Então, ele substitui um componente real para fins que não são relacionados a verificar entradas ou saídas diretas. Então, ele implementa a funcionalidade real, mas de maneira muito mais simples. Tá? Então, assim, exemplos típicos. É um fake de banco de dados usando
HashMap de memória, um fake de serviço externo que roda localmente. Então, aqui para o fake o objetivo não é observar o comportamento, mas funciona como uma dependência real, só que muito mais leve, porque ele está simulando, né, aqueles valores. Então, de uma forma geral, o que eu pude identificar das diferenças é que o mock ele tem expectativas pré-programadas sobre chamadas e ele tem aquela interação. E ele é muito usado com o Mockito, que eu vou falar em seguida. O Stub, ele devolve respostas prontas, ele não registra chamadas. E o Fake, ele é uma implementação funcional simplificada. Então, funciona de verdade, mas ele já não serviria, né, para ambientes de produção. Então, o banco em memória, por exemplo, um banco em memória do servidor Fake local. Ele é bom para testes de integração e testes funcionais. Aí agora eu já citei um pouquinho, então vamos falar do Mockito. O que é o Mockito, o que ele faz? Então ele é um framework que ele complementa o JUnit. Então ele nos ajuda a testar componentes individuais, simulando elementos que de uma outra forma seriam muito complicados de distanciar ou sequer poderiam ser criados. Então ele nos permite controlar a entrada e saída desses elementos. Em vez de você criar os mocks, você apenas indica e o Mockito vai fazer isso para a gente. Então aí entra naqueles casos que eu comentei que a gente precisa ter a dependência de duas classes, por exemplo, tem uma interface, então a gente pode estar utilizando o JUnit e o Mockito para mocar essas dependências para poder testar somente aquele elemento que é interessante, que efetivamente eu quero fazer o teste. Aqui eu fiz muito simples, eu fiz um mock com o Mockito. Então aqui eu tenho uma interface, que é a interface do e-mail service aqui embaixo. Basicamente aqui ela tem para quem vai ser enviado o e-mail e a mensagem, então são duas strings. E aqui sim eu tenho o meu user service. Daí o meu user service Java, né, ele utiliza o e-mail service aqui, ele instancia ele aqui, e aí ele vai enviar o e-mail através do e-mail service.send email aqui. Tá? E aí como é que eu faço isso? Então, por exemplo, eu quero testar o meu user service, mas eu não quero, né, vou ter que também utilizar e testar e fazer algo com a minha interface. Então aqui a gente vai utilizar o Mockito para fazer esse trabalho. Aqui eu deixei comentado também, porque para mim foi um pouco mais complexo, mas só para mostrar. Então aqui a gente traz, né, fazer a importação do JUnit, e aqui eu já trouxe então os Mockitos para mocar e para fazer uma verificação. Então, inicio aqui com o meu @test, e aqui no e-mail service mock, eu estou instanciando o meu e-mail service, ó, que é a minha interface aqui do lojinho. E aqui o meu e-mail service também ele faz parte da minha classe, né, do user service. Então aqui eu estou mocando ele, dessa maneira já está mocadinho, e aí eu posso utilizar ele aqui sem precisar fazer mais nada. Tá? Então aqui eu chamo o método, né, que vai usar o mock, e aí eu verifico se o e-mail foi enviado através de uma verificação aqui, que é através do Mockito que ele vai fazer. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui o exemplinho que eu fiz o teste, e aí ele funcionou super bem. Essas telas, né, que eu estou mostrando aqui nos slides é através do Gradle, que eu tenho ele no VS Code, que é uma ferramenta de automação de builds. Ele utiliza para compilar código, baixar dependências, rodar testes. Funciona super bem. Então, eu estou fazendo a disciplina de projetos de sistemas computacionais com o professor Rodrigo Remor. E aí, no nosso projeto, a gente está utilizando o Gradle. Então, eu já tenho ele no meu computador e funciona super bem. Então, durante o semestre, eu já vinha trabalhando com ele. Aqui. Deixa eu mostrar. Aqui, então. Então, o meu user service
teste. Então ele está aqui. Eu posso aqui fazer o meu teste. Ok, deu. Então, abridinho aqui meu teste de integração aqui, enviando e-mail. Beleza? Então, aqui, só para recapitular, trouxe um pouquinho, então, sobre o Unity, fiz o teste de calculadora, mostrei um pouquinho, falei sobre mocks, a diferença entre stub e fake, fiz uma demonstração utilizando o Mockito aqui para fazer, né, criar um mock, e aí agora que eu tentei fazer, elencar, né, a relação deles com os princípios SOLID. Então, uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. Então, os mocks ajudam a garantir, né, o Single Responsibility Principle, pois permitem testar cada classe isoladamente. Então, as mocks também permitem substituir dependências sem quebrar o princípio do Open Closed Principle. Qualquer substituição respeita o contrato, que é o princípio de Liskov. Mocar interfaces pequenas facilita testes unitários. E aí o Mockito só funciona bem porque a dependência da inversão do princípio existe. Então, tentei fazer uma relação, assim, baseada no que eu pesquisei, para tentar trazer alguma coisa aqui relacionada aos princípios do SOLID. Aqui fiz vantagens e desvantagens, então, do JUnit e do Mockito. Então, o JUnit é simples, ele automatiza testes e melhora a qualidade e é integrada com as IDEs. Desvantagens do JUnit: ele não testa as integrações, exige manutenção e precisa de mocks por causa das dependências. Já o Mockito, vantagens: isola as classes, ele evita serviços reais, então não preciso chamar banco de dados para fazer teste. Ele verifica interações, simula erros, né, como a gente simulou aqui dentro da nossa atividade, e deixa testes rápidos. Então, desvantagens: dependendo, ele pode complicar os testes, ele pode criar cenários artificiais, ele pode esconder erros reais. Então, daqui a pouco eu estou só fazendo testes dos meus métodos, mas eu não estou visualizando erros que efetivamente podem aparentar dentro do meu sistema. E aí, exageros pioram a manutenção. Então, quanto mais testes eu vou fazendo, daqui a pouco fica pior a manutenção. Aqui eu trouxe exemplos de casos de usos reais. Então, aplicativos Android desenvolvidos com Android Studio, eles usam o JUnit. E aqui integrações que podem utilizar ali Mockito, APIs de pagamento, tipo PagSeguro e o PayPal. Então, aqui eu deixei um formuláriozinho com testes, para a gente poder, com exercícios sobre, né, o que foi apresentado aqui, e também para fazer uma análise de um código para entender ali aonde que vai dar falha naquele código ali, que são esses dois exemplos que eu trouxe aqui para a gente. E aí, de conclusões, então, considerações finais. O JUnit garante que cada parte do código funcione corretamente. Os testes unitários, eles evitam falhas e regressão do sistema, então, porque eu já vou testando ele na minha execução, na minha criação do código, então eu já consigo verificando aquilo ali, e ele é super fácil de ser executado. As mocks permitem testar uma classe sem depender de serviços externos, o que facilita. Eu, particularmente, né, nesse projeto do Remor, aprendi muito utilizando essa divisão das classes, aprendendo sobre fazer a classe para testes e executando os testes. Isso ajudou bastante a eu entender, então, uma amplitude maior, até mesmo sobre a parte de dev, assim, que eu não tinha tanto conhecimento. Então, o Mockito facilita criar e controlar esses mocks de formas muito mais simples. Testar mocks deixa os testes mais rápidos e previsíveis. O JUnit com o Mockito, eles aumentem a qualidade e a segurança do software. E aí está sendo requisitos nas vagas de dev ter conhecimento sobre testes unitários e ter experiência com isso. Achei bem interessante, tenho acompanhado um pouquinho sobre isso. E essas combinações aí gerais, eles atendem, então, os princípios SOLID. É isso, meu. Muito obrigado. E até mais.